Olá, seja bem-vindo a Tour Rural na TV. Hoje o programa é muito especial. Nós vamos mostrar para vocês um documentário que foi Prêmio Nacional aqui da Tour Rural TV, uma coprodução com a Mídia 2 Comunicação e que retrata a Vila dos Operadores na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Nós vamos fazer uma viagem, uma volta ao tempo para entender como foi construída a usina de Jupiá, que fica ali na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, e como esses operadores contribuíram para o progresso da eletricidade no estado de São Paulo e também do Mato Grosso do Sul. É uma viagem que contribui para o nosso turismo rural, sem contar muita história. Roda a vinheta, porque o programa já está no ar. E a nossa viagem começa agora. Vamos para a Vila dos Operadores, trazer a história, saber como está hoje com essas belas imagens. Vem comigo! Olha, meus pais chegam em 1965, já no início da construção da usina, né, da parte de concretagem. Naquela época não existiam empreendimentos iguais a esse. A Vila dos Operadores foi o primeiro empreendimento pensado nessa humanização e para nós se tornou algo visceral. Nós fomos criados aqui, os meus irmãos já chegam, né, de uma idade muito tenra. Eu nasci aqui na Vila dos Operadores. E ao longo dos anos, todas as experiências que tivemos aqui, elas foram praticamente indescritíveis. A humanização, o modus vivendi no qual a CESP proporcionava, o bem-estar coletivo e também a fraternização das pessoas que aqui moravam, foi uma experiência que mudou completamente a nossa rota de vida. Nós saímos em 82 daqui, depois nós praticamente andamos todo o Brasil, meu pai trabalhando em hidrelétricas, daqui nós fomos para Itaipu. E no final já da vida praticamente, na aposentadoria, nós decidimos voltar para essa região e principalmente criar novos vínculos aqui com a Vila dos Operadores. A Vila dos Operadores foi um empreendimento, foi o primeiro empreendimento, né, conjuntamente com a Vila Piloto, que foi a primeira vila destinada dentro dessa concepção da arquitetura moderna. Foi uma das maiores cidades sazonais da América Latina para abrigar 15 mil trabalhadores. E posteriormente a Vila de Operadores, que foi a vila para os trabalhadores permanentes, ela serviu de modelo para todos os outros empreendimentos nacionais, principalmente nos anos 60, 70 e 80. A nossa vida se margeou através das vivências e experiências da Vila dos Operadores. Aqui nós criamos lastro, aqui nós compartilhamos e também vivemos os melhores anos da nossa vida. Aqui era um organismo vivo, né? Nós tínhamos tudo, nós não pagávamos água, nós não pagávamos telefone, nós não pagávamos aluguel. A gente tinha um pomar maravilhoso aqui, que oferecia frutas, verduras pra gente, né? Uma escola espetacular, né? Meus filhos estudaram aqui. E eles tiveram liberdade de brincar, de crescer, né? Tiveram uma infância muito feliz. Era uma maravilha, porque todo mundo era maravilhado para morar numa casinha dessa aqui. Aqui foi um paraíso em determinado momento para os trabalhadores da CESP. Aqui nós vivemos os melhores dias das nossas vidas e nós criamos vínculos inseparáveis a partir desses anos que passamos aqui. A experiência ela contribui para o discurso, né? O discurso
da Vila de Operadores era um discurso humanizante, um discurso que tinha uma proposta filosófica pautada nessa concepção arquitetônica que a Planemac e também o Ernest Robert de Carvalho Mange, que foi o arquiteto, programou para esses empreendimentos, principalmente os empreendimentos da CESP. Todos participavam independentemente de classe ou de situação social aqui dentro e de cargo, né? Isso era uma coisa que era completamente combatida e o modo com que a vila foi pensado, ela também impelia esses tipos de atividades. Nós não tínhamos um espaço muito grande do quintal, dessas áreas que são áreas restritas da casa, mas nós tínhamos um espaço comum muito bem programado, muito bem paisagizado e muito bem distribuído para todos os funcionários que moravam aqui na Vila dos Operadores. Eu cheguei aqui em 8 de julho de 1976. O empreendimento do complexo de Urubupungá, primeiramente criado pela Celusa, que era Centrais Elétricas de Urubupungá S.A., uma empresa de participação mista do governo federal, mais o governo do estado de São Paulo, foi criada exclusivamente para a construção desse complexo. Desde o início do século XX que vários estudos, inclusive com Euclides da Cunha, no primeiro momento, em 1905, eles já determinam o potencial hídrico, hidrológico e hidroviário do Rio Paraná, nessa porção do Rio Paraná próximo à nascente. O empreendimento foi o maior do mundo. Foi o primeiro empreendimento a ultrapassar 1 gigawatt de potência instalada. Foi o primeiro empreendimento do Brasil, o maior empreendimento do Brasil, em que criou know-how para que as pessoas participassem desse grande empreendimento, criasse esse know-how brasileiro na planta de energia hidrelétrica. Os volumes, o montante da construção e também do desenvolvimento desse empreendimento foi colossal. Foi uma coisa grande à sua época e também teve a participação efetiva não apenas do governo federal, mas também da classe internacional como um todo. O hotel faz parte de toda a construção da vila. No projeto da vila, no primeiro projeto destinado da Vila dos Operadores, na sua primeira planta já constava do hotel. E o hotel era um hotel de trânsito. Esse hotel era para que todos os funcionários, engenheiros, administrativos, técnicos que viessem a trabalho pudessem ficar alojados nesse hotel. De primeiro momento, principalmente durante o regime militar, a visitação da comunidade internacional era muito grande. Então, governadores, presidentes da República, eles eram recebidos aqui para a primeira visitação à usina de Jupiá e eles ficavam hospedados nesse hotel conjuntamente com os funcionários da CESP. Esse hotel chegou a ser 5 estrelas. O nível que se tinha de qualidade e de requinte na estrutura, por exemplo, o couvert do restaurante era muito diferenciado. A mesa sempre era composta por 3 a 4 ou 5 tipos de talheres, 3 tipos de prato, 3 tipos de taças e o serviço naquela época era um serviço à la carte. Você demandava o que você queria dentro desse e existia uma cozinha industrial que fornecia o melhor do serviço gastronômico para os funcionários. O hotel ele se torna um ícone também, porque os presidentes da República eles vinham para cá. Hoje, onde nós estamos, era um lugar destinado ao pouso de helicópteros. Eles eram recebidos no aeroporto de Urubupungá, que naquela época era um aeroporto com uma metragem de pista internacional, construído pela CESP para receber aviões de grandes tamanhos e também aviões de serviço para o complexo de Urubupungá. Eles chegavam no aeroporto e também eles paravam aqui do aeroporto, eles vinham com o helicóptero, paravam aqui do lado do hotel e eles ficavam hospedados aqui no hotel, que naquela época nós chamávamos de pousada. Então a pousada também faz parte dessa construção mental, dos moradores e também de nós que vivemos aqui naquela época. Aqui eu não lembro apenas do hotel, mas eu lembro do senhor José, que era o gerente do hotel, que era o meu vizinho. Eu me lembro dos garçons que trabalhavam aí, como o Dirceu. As figuras, elas passam a ter nome
a partir do momento em que essa filosofia de vida é pautada na experiência, na contribuição e na vivência coletiva que foi já estipulada e oferecida pelo processo arquitetônico no qual a Planemac traz dentro desse projeto que naquela época era um projeto de grande montante. Hoje o complexo de Urubupungá ainda é um dos maiores complexos hidrelétricos do mundo. Governadores como Adhemar de Barros, presidentes da República, como todos os presidentes durante do regime militar, que foi a época de construção e também a época de desenvolvimento desse grande polo energético, né, que é o Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, Castelo Branco, todos eles vinham em visitação com representantes internacionais, representantes e chefes de estados internacionais, e eles, dentro desse processo, eles faziam a visitação na Vila dos Operadores. A Vila dos Operadores, ela vai tomar uma proporção muito grande em função dessa filosofia e dessa linhagem arquitetônica que de primeiro momento coloca a Vila dos Operadores como uma matriz, como o início de um empreendimento humanizado dentro da moradia de trabalhadores e empreendimentos nacionais. Nós estamos na cabeceira da usina, de frente para o reservatório da usina. Isso criou uma mentalidade quase ribeirinha, essa relação que nós tínhamos com a água. Aqui, de primeiro momento, quando faz o alagamento, né, quando represa a água, vários animais, inclusive serpentes, né, outros tipos de inseto, eles eram comuns aqui na Vila dos Operadores, e desde aquela época, desde a criança, da menor criança até o mais idoso, nós tínhamos vários treinamentos aqui para que a gente tivesse uma melhor vivência e experiência com essa característica ribeirinha e às vezes náutica da Vila dos Operadores, né? Nós somos cercados por água, então nós tínhamos desde cursos de ofídeos, né, que era como identificar uma cobra, quais são os primeiros socorros, até aulas de natação oferecidas para as crianças, para os funcionários e também para os estudantes da escola, né? Naquela época nós tínhamos o que era chamado de maternal pré-primário, para as crianças a partir dos 2 anos, e também nós tínhamos o ginásio. Todo o convívio era feito dentro dessas áreas sociais, lembrando que uma vez que nós já não tínhamos quintal. Então as atividades náuticas eram muito importantes, né? Todo esse complexo que a gente vê aqui atrás, que na época nós chamávamos de murão, né, em função dessas construções em concreto, elas eram destinadas a esse convívio e também essas atividades, sejam elas atividades da pesca, atividades do nado, dos moradores com relação ao rio. Foi criado desde o início um atracadouro, muito importante. Foi criado essa parte de concreto onde nós vemos ali que era uma parte utilizada pelos moradores para pesca. Então, o convívio que se tinha com a natureza, o convívio que se tinha com as relações da água era muito estreito, muito efetivo, né? Nós tínhamos, todas as atividades nossas eram praticamente voltadas para a água. Começava na piscina do clube e depois terminava na prainha, né, que nós tínhamos uma praia particular, e terminava nessas relações de pescas, as relações esportivas com a água já desde um primeiro momento. Ninguém ficava em casa. Chegava às 6 horas da manhã, o pai chegava do trabalho, as pessoas chegavam no trabalho e já desciam para as quadras, desciam ali para o clube social e havia uma bela de uma comunhão ali entre pessoas. Nós vivíamos praticamente 24 horas, né? Eu convivia 24 horas, porque eu acordava e ia para a escola. À tarde, todos os meus amigos, né, eram praticamente a minha família, porque nós compartilhávamos o mesmo local, né, compartilhávamos as mesmas necessidades e também os mesmos sonhos a partir do momento em que nós compartilhávamos tudo junto. E à noite e à tarde nós estávamos aqui no clube, que também não era um clube criado dentro dessa concepção do concreto, porque ali dentro haviam pessoas que foram eternizadas na nossa memória, como o Calixto, que era gerente do clube, como o Juarez, que era gerente do clube, como os garçons, como o Sebastião, como o Custódio e uma vasta gama de outras pessoas que conviviam com a gente aqui. E isso foi importante para a criação dessa mentalidade coletiva nossa e também para a aproximação familiar, fraterna que nós compartilhamos até hoje, né?
Hoje, anualmente, há um encontro de ex-moradores e de pessoas que saíram aqui já desde um primeiro momento e que esse empreendimento mudou completamente a vida delas e elas não esqueceram nunca mais. Então, há moradores dos anos 70, dos anos 80, dos anos 60, que se encontram uma vez por ano aqui, justamente para relembrar e também cultivar um pouco mais dessa memória e dessas relações afetivas no qual a Vila dos Operadores proporcionou para todos eles, indescritivelmente. Gente, que viagem fantástica, né? Foi uma maravilha fazer essa grande reportagem que eu espero que vocês tenham gostado dessa história, desse conteúdo. Eu quero aproveitar para agradecer também o jornalista Rogério Portinati, que contribuiu conosco aí nessa grande reportagem que foi Prêmio Nacional da Mídia 2 Comunicação com a Tour Rural na TV, para exibição também dentro do prêmio Aldir Blanc, que é um prêmio que traz aí os melhores documentários do Brasil. Parabéns a todos os envolvidos, inclusive ao nosso editor Heron Altivo, que participou deste grande documentário. Eu vou para um rápido intervalo, que daqui a pouquinho tem mais, hein? Tem uma colônia de férias maravilhosa para a garotada, que ainda dá tempo de participar. Eu volto já. E já estamos de volta e agora a gente vai lá para Brasília, Distrito Federal. Ali pertinho, 60 quilômetros desse lugar incrível, é o Rancho Victor. Lá tem uma colônia de férias que dá tempo da garotada aproveitar ainda. E, é claro, aprender muito sobre a preservação da natureza. Olha que bacana! Olha, tudo começou em 1979, no Rio de Janeiro, quando meu pai criou uma colônia de férias, né, que hoje é a mais antiga e tradicional do estado, que é o Rancho Santa Mônica. E nesses 43 anos de atividades, né, nós sempre observamos que as crianças tinham a oportunidade de vivenciar, né, a infância livre, com brincadeiras, fazendo amizades, né, num ambiente de natureza, não é? Sem estresse, sem bullying, sem competitividade. Então, os depoimentos que recebemos das crianças, e hoje já estamos na segunda geração, né, chamamos de rancheiros, as crianças que vão para o Rancho Santa Mônica, e aqui no Rancho Victory também são os nossos rancheiros. Eu sempre tive o propósito de criar um trabalho para crianças, né? 30 anos atrás comecei um projeto social, né, para crianças menos favorecidas. Já atendemos a mais de 20 mil crianças e jovens. Então eu me propus a criar um trabalho nos moldes do Rancho Santa Mônica do Rio de Janeiro. E me aposentei da carreira diplomática e essa foi a minha oportunidade de ter a disponibilidade de tempo para criar o Rancho Victor aqui no Centro-Oeste. Hoje em dia temos aqui um espaço que é a única colônia de férias de toda a região com hospedagem. Recebemos geralmente crianças em grupos de 60 a cada temporada de férias, né? Agora vamos ter em janeiro, e recebemos também passeios escolares. Então o Rancho Victory nasceu do desejo de proporcionar às crianças um ambiente em que elas possam verdadeiramente se soltar, não é? Fazer amizades como antigamente, brincar de pé no chão. E aqui eu e minha família, né? Eu e minha esposa, meus 5 filhos, trabalhamos juntos aqui e sabemos que a criança é o bem maior de um pai, né? E de uma mãe.
a gente tem algumas propostas pedagógicas, por exemplo, voltadas para a área de biologia, geografia, onde nossas atividades propõem que eles façam coisas relacionadas à disciplina que eles estão estudando na escola. Então isso torna o aprendizado muito mais interessante. Na verdade, a parte recreativa é o nosso todo, assim, a gente não vende muito a estrutura, a gente não tem tirolesas, a gente não tem grandes estruturas, apesar de ser maravilhoso e lindo. A gente vende a parte da recreação, que eles chegam aqui com dificuldades às vezes de se relacionar e a recreação consegue inteirar eles, porque eles às vezes vêm sozinhos, às vezes vêm com os amigos, mas a recreação ela não é só uma brincadeira. Cada brincadeira tem um propósito e cada propósito acaba sendo um propósito único, que é de unir, de conviver com outras crianças, que muitas vezes hoje a gente não vê mais, mas cada brincadeira tem um elemento, por exemplo, de liderança, a gente trabalha liderança, a gente trabalha união, trabalho em equipe. Tem diversos pontos que a gente pode trabalhar em diversos tipos de brincadeira. Então é o nosso ponto que a gente mais vende, que é a recreação, é a diversão para a criança. Bom, e aquele momento bem gostoso que vocês não imaginam que agora é mais ou menos 5 horas da tarde, a gente parou, né, para poder tomar um café. Sabe aquele café da tarde na casa da avó, que a gente chegava com aquele cheirinho gostoso e da roça, né? Eu tô tendo toda essa experiência aqui, o cafezinho feito na hora aqui, ó, para vocês verem. Olha que delícia, gente, esse cafezinho aqui. E tem aqui também uma coisa muito gostosa que eu adoro, que é um bolo de banana. Olha esse bolo de banana aqui, ó, delicioso, sem glúten, tudo muito natural. E tem também aqui que eu tô vendo um bolo de chocolate, é isso que a gente tá vendo aqui? Cenoura com Cenoura com chocolate. Você pode me servir, meu amigo, Com aqui? certeza. Olha que delícia. Ih, eu já tô com água na boca aqui, gente, porque fazer uma matéria sobre essa que é tão bom, porque no final da tarde, poder conferir tudo isso daqui é bom demais. O que é mais legal de tudo isso? É a experiência de você poder saborear tudo isso, tomar esse cafezinho, ó, com esse aroma, gostoso. Vocês têm que sentir o aroma. Aí eu tô aqui com os meus amigos, os monitores, que estão o tempo todo, né? Com a garotada, com as crianças, tá ali no corre-corre e a gente precisa desse tempinho para fazer aquela pausa, né? Com certeza, para ter energia. Energia com coisa boa. E agora eu sou um típico rancheiro, viu? Porque eu não vou sair daqui tão cedo antes de eu tomar esse café e saborear essa delícia aqui desse bolo. Ó, que gostoso. Servido aí vocês? Esse é um clássico do rancho. Bom, hein? Bom, a alimentação do rancho é um pilar importantíssimo para a gente, né? A gente chama de alimentação positiva. Então, realmente a gente aqui procura trazer muito de cozinha caseira mesmo. A gente evita ao máximo os processados, né? A nossa cozinha, de fato, elabora tudo do zero. Inclusive, aqui a gente tem uma hortinha, uma agrofloresta. Então, a gente pega ingredientes naturais e produz tudo do zero mesmo. Então, é uma colônia de férias, né? A gente proporciona alimentos muito gostosos também, mas, por exemplo, o pãozinho a gente faz caseiro, a salada sem agrotóxico da horta, e realmente eles curtem muito, eles conseguem observar que é tudo feito assim de maneira local. Assim, no começo eu não gostava tanto porque eu era viciado no celular e não queria sair de casa. Mas assim, depois que eu fui fazendo amigos e tudo mais, fui interagindo, eu troquei tudo. Assim, hoje em dia eu tenho meus amigos em Brasília, tenho meus contatos, tenho minhas festas que eu vou, mas eu prefiro muito mais estar no rancho porque é uma vibração diferente, a gente é unido, todo mundo não tem essa de bullying, não tem essas coisas do mundo afora, sabe? A natureza, ela é o nosso, ou deveria ser o nosso habitat natural, não é? Então, a criança, né, da cidade grande, como Brasília, criada num apartamento, né, passando férias ali no Pilotis, sempre cercada de cimento, né, e asfalto, e barulho, e carro, e poluição,
Então, quando ela chega aqui no rancho, ela tem um reencontro consigo mesma, é no nível inconsciente, né? Então aqui ela consegue resgatar, não é, aquilo que está latente lá dentro. Isso é potencializado com o trabalho, né, de trazer isso para a superfície por meio de práticas, né, de atividades, de brincadeiras. Então a criança aqui ela pode realmente ser criança. Gente, que lugar bacana, né? Uma oportunidade dos nossos jovens aprenderem mais sobre ecologia e, é claro, preservar a natureza. Eu fico por aqui, mas antes, um convite, hein? Aperta o nosso sininho, manda esse conteúdo maravilhoso para todo mundo da Tour Rural TV. Na próxima semana, eu volto com muito mais novidades. Tchau!